Olá, meu nome é Matheus, eu sou médico e hoje eu trouxe um vídeo informativo sobre nódulo pulmonar. O nódulo pulmonar é uma queixa muito frequente na rotina clínica, né? O paciente faz algum exame e chega pra gente com esse raio-x ou essa tomografia falando desse nódulo pulmonar, né? E agora, o que fazer? É um câncer? Bom, então a gente vai tentar responder algumas dúvidas, né? Tentar esclarecer um pouquinho o que pode ser esse nódulo pulmonar. Bom, então assim, para deixar a maioria das pessoas mais tranquilas, né? A maioria vão ser benignos, a maioria desses nódulos, 90%. É, mas isso assim também não quer dizer que não deve ser feito um acompanhamento ou procurar algum médico para esclarecimento. É, e o que pode causar esse nódulo no pulmão? Né? Uma pergunta muito comum. Então, assim, o nódulo pulmonar ele pode ser causado tanto por doenças, né, benignas como por doenças malignas. É, então, o que seria? Né? O câncer, as doenças malignas, algumas metástases, outros tipos de câncer, não só do pulmão, que foi para né, essa localização, e as doenças benignas, né, que a gente fala, mas seriam alguma inflamação, né, doenças como tuberculose, que é muito comum na região nossa, uma cicatriz de alguma pneumonia. É, então, tudo isso aí poderia causar esse tipo de nódulo, né, essas aparências dos nódulos. Então aqui é um nódulo visto num raio-x e aqui um nódulo visto em uma tomografia. Quanto maior o nódulo, maior a chance de malignidade. Quanto os nódulos menores, né, a chance é menor. Tem algumas outras características, né, dos nódulos também, que pode falar a favor, não do câncer. Então a gente tem que ficar atento a isso. Por isso que é bom procurar um especialista. E outra coisa que é muito importante é a respeito dos fatores de risco. Né? Todo mundo sabe que o principal fator de risco é o tabagismo, então um paciente que é fumante, a gente tem que ficar mais atento a qualquer tipo de nódulo no pulmão, porque pode se falar a favor mais também de um câncer. Então um paciente que fumou mais de 20 anos, né? Maço, que é isso? É um paciente que fuma um maço de cigarro por dia, né, por 20 anos. Ou então se ele fumar 2 maços por 10 anos, já entraria nesse fator de risco aqui aumentado. A idade avançada, então um paciente mais idoso, com idade maior do que 50 anos, ele já tem um fator de risco para também um câncer. E alguma exposição ocupacional, um paciente que sempre trabalhou, né, com algum produto químico ou alguma fumaça inalante, pode também apresentar algum fator de risco adicional. E qual o sintoma, né, de quem tem um nódulo pulmonar? Então a grande maioria não vai apresentar sintoma algum. Então foi aquele paciente ali, foi fazer um exame de rotina, um raio-x ou uma tomografia e acidentalmente viu esse nódulo, né, no pulmão. Ou então ele foi fazer o exame de acompanhamento, de screen, né, do que a gente fala, para saber se é paciente quem tem um fator de risco para ter o câncer de pulmão, fez a tomografia de controle e viu aquele nódulo. Então ele muitas vezes não tem sintoma. Alguns sintomas que podem ter, né, seria alguma tosse mais crônica, às vezes um escarro com sangue, falta de ar, perda de peso e anemia. Então, assim, quando apresenta esses sintomas, normalmente já é uma doença com uma fase avançada. Até mesmo nas doenças inflamatórias, né, não necessariamente seria um câncer, né. Agora, a perda de peso e fala a favor disso aí. Bom, e como é feita a biópsia, né, em um nódulo do pulmão? Então, assim, a partir daí, às vezes tem que definir se é necessário, né, fazer a biópsia ou se a gente precisa fazer, às vezes, apenas um controle desse nódulo, né, do paciente. Às vezes a gente pede uma tomografia ali com 3 meses, o paciente que tem um nódulo ali que não é muito grande e é um paciente que não tem muito fator de risco, a gente repete essa tomografia com um tempo maior para a gente ver a evolução, se esse nódulo está crescendo, se está apresentando alguma outra característica de ser malignidade ou se ele sumiu. E a partir daí a gente define se esse paciente vai precisar fazer alguma biópsia, né? Às vezes a gente abre mão dessa biópsia transtorácica, guiada por tomografia, então precisa estar numa tomografia para localizar bem o nódulo e entrar com a agulha nessa área específica. Então é um procedimento um pouco complicado, mas que é feito com anestesia local, com baixo, né, índices de complicações. A broncoscopia, às vezes, ela pode ser útil, que é a endoscopia do pulmão, para afastar ou então diagnóstico diferencial, coletar algum material ali, um lavado, afastar tuberculose, algum outro tipo de doença. Às vezes é necessário uma biópsia cirúrgica, então o nódulo está muito periférico, dificuldade de ressecção e um nódulo muito suspeito, a gente já pode indicar às vezes a cirurgia.
O PET scan também às vezes ajuda a gente, que ele vai, né, mostrar pra gente se é um nódulo que está captando. O que isso quer dizer? A gente fala captando esse contraste. Então, assim, todo tipo de tumor ele tem um metabolismo muito alto e ele sempre acende, né, que a gente fala. Então, ele vai pegar mais esse contraste e aparecer mais no exame. Então, esse seria um nódulo mais suspeito. Alguns problemas é que às vezes também na própria tuberculose pode acender os nódulos. Então, assim, não é um exame que vai dar com certeza pra gente que também é um câncer. A biópsia é que, com uma coleta de material efetivo, é que poderia falar mais isso pra gente. A biópsia, né, então seria a cirúrgica e a biópsia transtorácica. Bem, algumas outras características também podem apresentar, né, linfonodos calcificados, esse tipo de alterações no exame também podem falar a favor, né, de algum tipo ou não de doenças. Então aqui é mostrando, né, uma tomografia, o médico guiando aqui a agulha, então tem esse corado aqui é uma agulha e um nódulo bem grande, espiculado, né, suspeito de câncer. Então feita a biópsia para coletar esse material e aqui ele vai falar para a gente com certeza que tipo de câncer que é e até mesmo ajudar a definir o tratamento. Esse aqui é uma biópsia mais cirúrgica, né, que entra com a câmera dentro do tórax e um grampeador para a gente fazer a retirada de um segmento, né, do nódulo ali do pulmão. Esse tem uma vantagem que às vezes ele já pode ser terapêutico, você já retira a lesão toda. Bom, acho que é isso mesmo para falar de nódulo. Então, o mais importante é, né, não ficar muito nervoso, procurar o especialista para ver se há necessidade de fazer um controle desse nódulo e se há necessidade, às vezes, de fazer alguma biópsia ou algum outro controle. Muito obrigado.